Não sabemos exatamente quando vai sair o Absolute Universe aqui no Brasil, mas está todo mundo na expectativa. Vê só, as pessoas estão ansiosas para ler Batman escrito por Scott Snyder. Parece que os Novos 52 não ensinaram nada para ninguém. Mas assim, tudo dá a entender que a Panini Brasil deve começar a publicar a partir de setembro, levando em conta que o Poder Absoluto termina em agosto. E aí provavelmente eles devem lançar o DC All-In e o Absolute Universe na sequência, então não falta tanto tempo. Não sabemos também o formato, né? Se vai sair um capa-cartão, né? Digo, encadernados bonitinhos, ou se vai sair em revistas mensais, talvez até mensais duplas, como é a nova perspectiva da Panini. Porém, outros países já estão apresentando o Universo Absoluto para os seus leitores. É o caso aqui da Argentina com a OVNI Press, que é a editora que publica DC por lá. Mas o que a gente achou interessante é que essa editora argentina, ela, além de lançar a iniciativa, ela convidou grandes quadrinistas do país para fazer 14 capas variantes. Gente, dá uma olhada nisso, ó. Por exemplo, eu vou falar os que eu conheço, que é, bom, aqui temos o nosso querido Kiki Alcatena, foi publicado, né, tem algumas edições publicadas pela Comic Zone, então ele tem a sua capa do Absolute Batman, que são capas exclusivas das lojas de quadrinhos lá da Argentina, então não é algo que o leitor consegue encontrar, né, com tanta facilidade. Ao mesmo tempo, o Juan Frigeri, que é o cara que está fazendo os Supremos hoje em dia, fez essa capa que eu achei bem legal. Não sou um grande fã do traço dele, mas essa capa ficou animal. Reparem que na parte de baixo ali tem o nome aqui, por exemplo, é Crossover Comic Store. Aqui tem mais uma, da Crumb, a Dread Store. Nossa, essa capa é muito bonita. Fans Choice, Cal Toys. Olha só. Bom, eu não consegui pronunciar, falei miseravelmente. Nossa, essa é muito bonita. Chegamos num artista que eu conheço. Esse cara é o Gerardo Zafiro. Ele chegou a fazer Justiceiro, né? O pai dele ficou muito conhecido pelo Justiceiro. Na verdade ele fez umas capas pro Justiceiro, mas ele trabalhou, por exemplo, no Conan da Marvel. É um grande quadrinista. Essa aqui é do Salvador Sanz, vocês devem lembrar. O cara do Noturno, é um quadrinista que trabalha mais com terror, então ficou bem legal esse traço dele no Absolute Batman. E assim, o que eu achei legal dessa iniciativa é que, reparem que é difícil uma capa do Absolute Batman que pega só o rosto do personagem. Por quê? Porque, bom, ele tem 1 milhão de parafernálias interessantes, né? Ele tem o machado, que é legal de mostrar, ele tem a moto, ele tem os espinhos. Então, querendo ou não, ele lembra um pouco aí um Spawn, né? No sentido de que tem vários elementos visuais para compor essa versão do Batman. Até às vezes eu tenho dificuldade de colocar uma cara do Batman na thumb, porque os artistas veem que não vale a pena fazer um foco no rosto dele. Não, porque a graça do Absolute Batman, né, que ele tem as asas ali com espinhos e etc, etc. Essa é uma publicação que chega na Argentina a partir do dia 4 de julho, então não falta tanto tempo. E eu quero agradecer muito ao meu querido amigo Geraldo Borges, quadrinista, que nos avisou, né? Ele me mandou, Vini, olha só que legal o que está acontecendo na Argentina. E agora é o momento da gente falar com a Panini Brasil, né? Ô Panini, olha que legal! A Argentina foi lá, chamou 14 quadrinistas e lançou capas. Imagina se a gente fizesse a mesma coisa aqui no Brasil. Que bacana que seria. E aí galera, tudo bem? Primeiro um bom domingo para todo mundo. Eu quero dizer que se você não está em catarse.me/2quadrinhos, você está perdendo. Pô, na semana passada a gente fez um baita de um clube de leitura com o Márcio Menes, a gente aprendeu sobre colorização, a gente discutiu Invencível, pô, e faz uma diferença absurda ter um cara que é do ramo para falar sobre o quadrinho. Então você pode entrar, tem um valor muito acessível, e se você entrar na categoria do WhatsApp, você tem acesso aos clubes antigos, você pode ver uma aula com a Chris Petter, uma aula não, na verdade um papo com o Márcio Menes. É bem legal, tem aula com o Danilo Beruti também, então o link do Catarse aqui embaixo. O que mais tem que avisar no começo? Lembrar de clicar no botão do like, tá, eu já dei bom domingo, e acho que, esse vídeo só existe por conta dessa galera que tá aqui na tela. A gente começa esse programa com o Momento Quadrinho Independente, porque Homem Grilo Volume 2, do Cadu Simões, está nesse momento lá no Catarse. Gente, o link tá aqui embaixo, tem mais de 100 apoiadores nesse projeto, são os últimos 10 dias. E qual é a ideia, tá? Que o Homem Grilo, ele é basicamente um Homem-Aranha, só que em vez de ser picado por uma aranha radioativa, ele foi picado por um grilo radioativo. Essa aqui é a capa do volume 2, que eu achei bem legal, porque, enfim, tem toda essa referência de multiverso, né, que tá na moda nesse momento. Galera, aqui na lateral, no lado direito, vocês têm acesso às recompensas, e aí tem como pegar o volume 1 com o volume 2, e lembrando que os desenhos são do Fred e o Del Brandt, e deem uma olhada, o quadrinho tem toda uma
pegada de sátira, bem humorado o desenho, achei muito, muito legal e sai pela Zapata, então tem link aqui embaixo. Ok, ainda falando de publicações independentes, Pedro Mauro está publicando o seu terceiro artbook, fechando a coleção. Eu não posso mostrar o Catarse nesse momento, gente, porque o livro ele entra em campanha exatamente no momento que eu vou lançar esse vídeo no YouTube. Mas vocês podem entrar, tem link aqui embaixo a partir das 8 e vai ter artes, vai ter... Ah, lembrando, o artbook do Pedro Mauro não tem só, beleza, artes do Pedro Mauro, tem também uma história. Aqui o foco é em ilustrações de bruxas e piratas, aí tem uma história curta dentro do artbook, escrita pelo Carlos Stefan, né, que fez o gatilho junto com o grande Pedro Mauro. Bom, galera, vamos agora para uma exclusiva mundial. Vocês sabem que no ano passado nós fomos citados 3 vezes pela imprensa internacional e provavelmente agora seremos citados novamente, porque vocês devem lembrar, há 3 semanas aqui no Dois Quadrinhos News, eu noticiei o fato de que o Mike Deodato ele fez uma carta aberta para a Marvel sobre a questão do seriado Coração de Ferro, que estreia em breve. O caso aqui é que o Deodato ele não só criou a Coração de Ferro junto com o Brian Bendis, ele criou cenas que foram basicamente copiadas e coladas no trailer. Eu não coloquei aqui a comparação, mas exatamente essas cenas que vocês estão vendo, né, da personagem socando o carro e o carro voando por cima dela, são idênticas no trailer da Marvel. Então são cenas dos quadrinhos, né, sabe? É como se o Deodato tivesse dirigido a cena. Vocês podem conferir a tradução na íntegra dessa carta aqui no comentário fixado do meu Instagram. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E o Deodato ele diz que não é uma questão só dele, no sentido de, beleza, eu quero ser recompensado pelo Coração de Ferro. Ele diz que a Marvel deveria fazer isso com todos os autores e que, inclusive, isso seria inteligente, porque estimula a galera a criar para Marvel, né? Porque hoje em dia tem essa questão, né? O quadrinista pensa, beleza, eu vou dar minhas melhores ideias para essa editora que não vai me compensar da forma que eu mereço. É mais fácil eu publicar essas ideias nos meus gibis autorais. Tá, mas essa é a notícia que eu dei então há 3 semanas. Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque a novidade é que, gente, deu certo, veja só. A gente vê muitos autores reclamando, né, da compensação da Marvel, só que o Deodato conseguiu. Então, primeiro a gente viu uma notinha no Bleeding Cool atualizando a notícia e dizendo que a Marvel tinha se pronunciado, declarando que devia sim uma grana pro Deodato pelo seriado. Aí a gente resolveu falar com o próprio Deodato, através de e-mail, e ele disse, sim, a Marvel entrou em contato comigo e, para ser justo, fizeram a coisa certa. Conversamos, chegamos a um acordo e foi tudo resolvido de forma respeitosa. Eu ainda tô meio em choque, porque, dificilmente a gente dá uma notícia assim aqui no programa, sabe? Até eu brinquei outro dia que parece que sempre a gente vai mostrar o lado das editoras, ou no caso da Marvel, indo contra os quadrinistas. Aqui não, aqui o Deodato, ele cita que foi recompensado. Vocês imaginem o Ed Brubaker, por exemplo, que sempre reclama, né, sobre a questão das grandes empresas, enfim, vendo essa situação. É claro que o Deodato não pode revelar pra gente exatamente os detalhes sobre o acordo, mas a gente perguntou o seguinte, você ficou contente com esse acordo? Ele cumpre o que você tinha em mente quando escreveu aquela carta aberta? E o Deodato disse, fiquei satisfeito sim, foram bastante justos. Achei uma atitude bacana da parte deles, tanto pelo gesto de quererem consertar a situação, quanto por não quererem tirar crédito público disso. Sim, a Marvel disse que o Deodato não precisava publicizar o acordo. Eles falaram, a gente vai te compensar e tá tudo certo. A gente chegou a fazer uma pesquisa sobre outros casos parecidos com o do Mike Deodato e tem o Jim Starlin. Ele também foi um cara que reclamou publicamente da Marvel, da situação envolvendo Thanos. O cara criou o vilão principal da maior saga da história do cinema, digo em volume de filmes. Enfim, e aí ele foi recompensado sim pela Marvel. Então, o que o Deodato pode ter feito com essa carta aberta é ter lembrado para os autores que existe um caminho para haver essa compensação. E assim, se tem um jeito legal da gente atualizar essa notícia aqui no programa, é a seguinte, né? Vocês lembram que a chamada era Deodato peita Marvel? Então, agora seria Deodato peita Marvel e vence. Que momento! Eu acredito que provavelmente vocês aí do outro lado já ouviram falar sobre a próxima notícia que eu vou trazer, porque foi impressionante, sabe? Explodiu, ela conseguiu furar a bolha da imprensa de quadrinhos e meio que tá todo mundo falando disso. Essa semana saiu a primeira edição de The World to Come, que é uma minissérie do selo Marvel Knights, né? Aquele selo mais adulto, que o Joey Quesada levou 8 anos para desenhar. A gente espera que ele tenha, inclusive, acabado para ler tudo. E o grande ponto é que, ao longo desse gibi, a gente acompanha o T'Challa, Pantera Negra clássico, numa disputa com seu filho pelo governo de Wakanda.
E atenção, aqui vai um grande spoiler, mas eu acho que provavelmente boa parte da audiência já sabe, mas exatamente na última página, o garoto tira a máscara e, pô, sim, é um Pantera Negra branco, de olhos azuis e loiro. É claro que a Marvel fez isso para chamar atenção, né, levando em conta que o Pantera Negra é um símbolo da luta negra, principalmente depois dos filmes. Só que, ao mesmo tempo, a editora conseguiu evitar uma polêmica ainda maior, porque o roteirista desse gibi é negro, é o Christopher Priest, que inclusive teve uma longa fase no Pantera Negra, então não é um cara que desconhece o personagem. Aliás, Panini, essa fase ela é bem pouco publicada aqui no Brasil, a gente poderia ter mais Christopher Priest. Se tu tá com muita curiosidade sobre esse filho do Pantera Negra, a má notícia é que não tem muita informação, mas eu vou ler um resuminho do que acontece no quadrinho para contextualizar. O começo da história é exatamente 16 anos no futuro, no mundo que está por vir, e aí volta no tempo e mostra o T'Challa dizendo que precisa de um herdeiro. Ele vai atrás de uma antiga namorada, a Monica Lynn, que é uma personagem negra, e aí avança no tempo um pouco mais, mostra ela grávida dele, e aí pula de novo no tempo pra gente ver essa briga entre o Pantera e o Panterinha, que se chama Que Tema. Como eu falei no começo, a repercussão tá muito grande, tem gente dizendo que, sei lá, tudo não passou de um plano da Marvel para colocar o Ryan Gosling no cinema e fazer esse meme virar realidade. Tem gente também chamando o novo Pantera Negra de Pantera Cor-de-Rosa. E o Christopher Priest, por outro lado, ele deu uma entrevista essa semana dizendo que a minissérie não se chama Pantera Negra porque o foco não é especificamente no T'Challa ou, enfim, nesse lado da Marvel. E ele também cita que pretende causar bem mais quando chegar na edição número 3. Então eu tenho que admitir que eu tô ansioso. Só que, galera, temos também um problema aí, né? Quem tá desenhando é o Joe Quesada, que é um cara conhecido, inclusive, por atrasar anos uma minissérie. Então não sei bem quando a gente vai ter aí o final de Marvel Knights The World to Come. Pois então, gente, chegou o momento de talvez ressuscitar uma antiga polêmica. Vocês lembram da questão lá do ônibus do Conan da Panini? Então, essa semana, o Léo Kitsune, editor, falou pela primeira vez, pelo menos até onde eu sei, publicamente sobre o caso no podcast Dom. Vamos só retomar rapidão. Vocês lembram que em 2020 a Panini publicou o seu primeiro ônibus, que era justamente o ônibus do Conan, só que acho que umas 60 páginas do encadernado, né, do encadernadão, estavam em inglês. Isso foi muito criticado. Tem até um vídeo do Pipoca Nanquim que explodiu, coisa de 90 mil visualizações, sobre essa questão dos extras do Conan estarem em inglês, né? Lembrando que não eram exatamente a história, né? Mas eram cartas dos leitores, artigos, etc. Itens que eu acho que boa parte da humanidade acredita que sejam bem legais para o leitor ter acesso. E aí é claro que muita gente não gostou da explicação da editora. O que me chamou a atenção é que outros leitores disseram que tanto faz, né, no sentido de, mas eu não vou ler mesmo, são extras em inglês, whatever. O caso é que o Léo, ele foi criticado naquele período por ser o editor do Conan. E agora a gente vai ver um pouco do lado dele. E é legal também abrir um parênteses aqui, né? O Léo, ele não era exatamente um editor da Panini, ele era um editor da Mitos, que é uma editora que foi contratada para trabalhar no Conan da Panini. Tá? Que tem um braço da Mitos que trata justamente, né, de produção editorial. Então, o Léo, ele diz que veio uma ordem de cima, uma determinação da própria Panini que ia ser assim, então que ele não tinha exatamente uma voz para chegar lá e dizer, não, gente, olha só, tem que traduzir isso aqui, não é legal publicar, né, parte de uma obra em inglês para os leitores brasileiros. Então, galera, eu vi essa entrevista do Léo sendo compartilhada em vários grupos, mas o caso é que meio que essa questão do editor não decidir nada é meio que um padrão, sabe? Porque todos os materiais eles são encomendados pela Panini para estúdios fazerem com determinações específicas. Então, meio que o editor ele até pode sugerir uma coisa ou outra, mas na prática, quem realmente decide é a Panini. Como eu falei no começo, no caso do Conan, a Panini não arredou o pé desde 2020. Eles continuam publicando esses ônibus com os extras em inglês, mas o que nos surpreendeu é que a partir do volume 2 do Ônibus do Ku, né, um personagem, né, semelhante ali, né, digo, na mesma esfera do Conan, tinha cartas no Ônibus 2 e elas sim foram traduzidas. Sinal que talvez a Panini tenha ouvido os leitores, mas não quis também tirar o padrão do outro Conan. Vocês acham que acabou o programa? Não, gente. O Dois Quadrinhos News ele não acaba sem a gente falar sobre Mark Millar. Foto dele nesse momento aí na tela em tamanho grande. Então, galera, na semana passada ou retrasada, eu trouxe aqui a notícia de que o Mark Millar deu uma sacaneada nos leitores. E aqui ele foi um pouco mais longe e aparentemente sacaneou, inclusive, um colega de profissão. Porque, peraí, eu tenho que me... Aqui. O Matt Hollingsworth, que é um colorista muito famoso da indústria,
ele pediu boicote da nova coleção de Crononautas que está sendo publicada pela Dark Horse, né, a Library Edition. Parênteses aqui rapidão, para quem não sabe, Crononautas é uma história de viagem no tempo, que é um quadrinho que pelo menos eu gosto muito, e talvez esse não seja um bom momento para falar isso, mas então, os desenhos são, o roteiro é do Mark Millar, o desenho é do Sean Murphy, e as cores são do Matty Hollisworth, que como vocês estão vendo aqui, diz que não quer ser associado a essa publicação, e que não vai receber dinheiro por ela, e então pediu, né, pra galera justamente boicotar. O caso, o Matt ele explica em outras publicações aqui no Blue Sky que ele não recebe royalties por Crononautas. Ele já sabia disso quando coloriu o quadrinho, só que como ele é parceiro do Sean Murphy, ele tá, beleza, eu vou entrar aqui e fazer esse projeto, mas eu não concordo, porque o Mark Millar, ele não paga, ou não pagava na época, royalties pros coloristas. Eu não vou achar aqui exatamente, mas tem um momento que ele fala que na prática o Crononautas é só o Mark Millar criando mais uma propriedade intelectual, muito mal escrita para vender os direitos para o cinema. Inclusive, se eu não me engano, desde 2015 esse quadrinho ele tá vendido para o cinema e até agora não foi para frente. Até o momento, o próprio Mark Millar não se pronunciou diretamente para falar, né, para responder a essa questão do Matt, mas a gente deu uma pesquisada nos locais que o Mark Millar frequenta, né, em fotos recentes dele em redes sociais, e realmente dá pra ver que é um cara que tá precisando de grana e não tá podendo pagar os coloristas. Galera, tá acabando mais um programinha. Você sabe que eu tenho aquela... Eu vou criar um termo pra isso, é a depressão pós Dois Quadrinhos News. É muito chato terminar de gravar porque eu me sinto que meio que o programa também tá acabando pra vocês. Mas vocês lembraram de apertar no botão do like? Pô, aqui na tela eu deixei um Batman do Gerardo Zaffino. Eu sou apaixonado por esse argentino. Eu achei ele um grande desenhista, assim. Ele é realmente muito, muito bom. Muito obrigado a você do outro lado que apoia esse projeto, esse programa, como eu falei, seja clicando no like, comentando. Que, galera, é dessa forma que a gente consegue trazer pra vocês exclusivas internacionais, sabe? Tipo, informação exclusiva aqui do Dois Quadrinhos, numa questão importante como essa do Deodato. Então, se você ficou até o final, tu pode escrever Deodato aqui embaixo para eu ver que tu ficou até o último minuto. Foi muito bom ter vocês por aqui e até segunda, tá? Segunda vai ser um dia movimentado. Valeu, valeu.